Eita. 3 minutos, pastor Wellington. O Ricardo, acho que ele se confundiu. É 1 Coríntios 1, né? A partir do 18. Isso, perdão. Isso. Não tem problema. Perdão. Não tem problema. Na verdade, por exemplo, nós entendemos o chamado de Deus como um chamado geral, um chamado universal de Deus. Nós não vemos um chamado apenas como um chamado a um grupo. E isso tem a ver, por exemplo, a questão... o caráter de Deus fica muito manchado, se assim podemos dizer, com esse chamado. Porque a pergunta é o seguinte: se Deus então de fato chamou, e Ele chamou apenas determinadas pessoas, como é que nós podemos confiar e falar num Deus de amor, como nós acreditamos, um Deus sem mácula, um Deus em que não há sombra, não há variação, quer dizer, um Deus que não está relacionado, que não anda perto do pecado, e ao mesmo tempo que ele, aparentemente, então, ele parece ter um comportamento voltado para um grupo e ele não tem um comportamento voltado para outro grupo. Trata os eleitos de uma maneira amorosa, mas ele não trata os eleitos de uma maneira amorosa. Então, que Deus é esse? Nós não enxergamos assim, nós não vemos assim a apresentação do Evangelho. Então, na verdade, a responsabilidade aqui, a responsabilidade do homem de responder ao chamado do Evangelho. Então, quer dizer, a pessoa, quando ela nega, quando ela não aceita o Evangelho, ela é responsável pela sua condenação. Mas, por outro lado, se Deus está chamando eficazmente apenas um grupo, eu sou obrigado a pensar que um outro grupo não está sendo chamado eficazmente. Se um grupo, então, está necessariamente sendo chamado eficazmente para a salvação, um outro grupo está sendo chamado eficazmente para a destruição. Será que é essa a mensagem que nós vemos? E na verdade, a pergunta do programa, ela diz isso, né? Será que esse é um ensino claro no Evangelho? Não é um ensino claro, por exemplo, da graça irresistível, e eu até faço um desafio aos irmãos: se vocês pegarem as passagens bíblicas, entregarem uma criança ou uma adolescente que não lê a Bíblia com pressupostos, independentes de serem calvinistas ou arminianos, para ver como é que ele apresentaria essa questão. Certamente, para que a pessoa chegasse à conclusão de que Deus está tratando um grupo de uma maneira irresistível e o outro irresistível, é muito difícil de chegar, se é que chega. Eu tenho minhas sérias dúvidas se alguém vai conseguir chegar a essa conclusão. Então, a lógica, na verdade, é calvinista e não arminiana, de que o chamado precisa necessariamente e será, de fato, Deus irá tomá-lo, quer dizer. E o relacionamento de Deus é um relacionamento amoroso, ele pressupõe que a outra pessoa queira entrar nesse relacionamento e não algo automatizado.